Olá! Começa mais uma edição do podcast Expresso de Curitiba. E como você já sabe, em poucos minutos nós te atualizamos com as notícias mais importantes da cidade. Eu sou a Brenda Niverovski e hoje, sexta-feira, dia 23 de julho, falamos sobre as árvores que amamos, os números da pandemia e também contamos sobre um ilustrador que mora na cidade. Se você quer receber toda semana a nossa curadoria com as melhores notícias de Curitiba, basta se cadastrar de forma gratuita em oexpresso.curitiba.br. Hoje inauguramos no Expresso uma nova série, dessa vez de mapas, que pretende destacar e localizar os lugares que amamos em Curitiba. Como aquela praça acolhedora, uma árvore que colore o nosso caminho, um mural de arte urbana, uma livraria que adotamos como nossa. A nossa ideia é contar com você, leitor e leitora, que tanto conhece a cidade, para compartilhar com a gente seus cantos favoritos, sugerir novos mapas e mandar fotos desses cantinhos para oi@oexpresso.curitiba.br. E o pontapé inicial é com um tema bem emblemático, as árvores que amamos. Conhecida por muitos anos como capital ecológica, Curitiba ainda tem uma considerável área verde, com 76% da arborização de vias públicas, segundo o IBGE. E muitos de nós temos uma árvore para chamar de nossa. Começamos o mapeamento com árvores imunes à corte da cidade e as tombadas pelo patrimônio histórico. Aí vem alguns spoilers. Você sabia que tem até pau-brasil em Curitiba? E uma oliveira em plena Praça Santos Andrade? E uma tamareira que dá tâmaras na Praça Eufrásio Correia? A maior parte das fotos iniciais foi tirada pela fotógrafa Lucília Guimarães. Fez uma série em preto e branco para a Prefeitura de Curitiba. A Lucília conversou conosco sobre esse projeto de fotografias. Acho importante a gente ter esse patrimônio, né? Que a cidade carrega, que é de suas árvores, da sua história. E nos explicou sobre os ângulos que ela escolheu para cada imagem. Sempre depende da luz que está batendo na hora, né? Claro que sempre tentando valorizar o lugar onde ela está, né? O quanto ela impacta na cidade, porque, enfim, são árvores urbanas, né? Apesar da gente ter algumas árvores que não são nativas, como a tamareira, como a oliveira, mas elas estão introduzidas em nossas praças e têm uma história. Também há cliques do intrépido Washington César Takeuchi, do blog Circulando por Curitiba. E você pode conferir o nosso mapa completo na última edição da nossa newsletter. E se você gostar, manda o seu clique pra gente. A gente quer ampliar e melhorar o mapa aos poucos, para que nele você consulte o seu próximo passeio pela cidade. Quase 1 ano e meio de pandemia e a vida da gente ainda segue suspensa. Não sei como estão as coisas por aí, caro ouvinte, mas por aqui a gente sente como se estivesse numa gangorra. Uma hora a gente se enche de esperança com boas notícias, e na outra a gente sofre com a lentidão da vacinação e a perda de pessoas próximas. E é nesse sobe e desce que a gente faz o nosso registro de hoje sobre a pandemia em Curitiba, cujos números mais recentes, como sempre, você pode acompanhar no nosso monitor Covid-19 Curitiba. A média diária de mortes em Curitiba chegou ao seu menor nível desde fevereiro. A curva de óbitos vem caindo acentuadamente desde o final de junho, e a média móvel de mortes diárias nos últimos 7 dias também. A aplicação da primeira dose da vacina deu uma bela freada nessa semana. Depois de cobrir rapidamente a faixa etária dos 40 anos, as convocações agora estão em conta-gotas. Os últimos convocados foram pessoas com 38 anos completos, mas apenas os nascidos até junho. Não tinha dose suficiente para todos. E outra notícia ruim, foi confirmada nesta segunda-feira, dia 19, o primeiro caso da variante Delta do coronavírus na cidade, além de outros 3 na região metropolitana. Em resumo, tenhamos paciência e, como sempre, continuemos nos cuidando. Terminamos o episódio de hoje com a descrição de Curitiba feita por Rômulo de Hipólito, um ilustrador de um encantador livro infantil chamado O Dia em que Meu Prédio Deu no Pé. Em entrevista para a Folha de São Paulo, Rômulo disse que o bairro em que ele vive é um lugar onde prédios baixinhos e casinhas antigas convivem entre si, e que de vez em quando aparece um prédio alto e novinho para se juntar ao grupo. A gente ficou curioso para saber qual é esse bairro descrito tão poeticamente por Rômulo.
É o bairro do Aú, mas assim, toda essa região aqui tem um monte dessas casinhas mais antigas, que são as casinhas de madeira, meio de uma imigração polonesa, se eu não me engano, e também nesse bairro, todos os prédios residenciais, eles são pequenos, são baixinhos assim, eu até posso dizer que eles são um pouco de proporções mais humanas, né? Ao contrário daqueles prédios muito altos. O artista nasceu em Foz do Iguaçu, morou em diversos países e mais recentemente escolheu Curitiba para viver. Rômulo foi nômade digital e já retratou em seus trabalhos cidades como São Paulo, Tóquio, Budapeste e Cidade do México. Ele sempre procura em elementos como a comida, a natureza ou a música, formas de se conectar em cada um desses lugares. O podcast Expresso de Curitiba é assim, rápido e sobre as coisas que acontecem na cidade. Não esquece de deixar seu e-mail lá no site para receber todas as edições, oexpresso.curitiba.br. Uma ótima semana para você! O podcast Expresso de Curitiba é uma parceria entre O Expresso e a Tumpat Sound Design Studio. O roteiro é de Brenda Niverovski, o desenho de som é de Gustavo Slomp, a edição é de Lucas Panisson e a produção executiva é de Kelly Jequelin e Gustavo Panacioni.